Gente, eu vim aqui gravar esse vídeo porque há uns 2 meses atrás, acho que foi em janeiro, eu falei assim que eu ia gravar um vídeo falando tudo o que eu passei no ano passado e que eu me emociono muito quando eu conto, que eu falo que eu perdi o meu pai faz 5 meses, dia 20 de fevereiro fez 5 meses, e agora em março, dia 20, vai fazer 6 meses que meu herói me deixou. Eu quero contar isso principalmente, eu quero que os jovens assistam isso, porque muitas das vezes a gente não dá valor para os nossos pais, e quando a gente perde eles, a gente se arrepende demais. Eu não sei como começar contando isso pra você, mas tudo começou em junho, quando eu tava na casa de um amigo meu. Meu pai tinha passado mal à tarde, eu vi ele muito mal, ele vomitando, passando mal. Nós tentamos levar ele pro médico e ele não quis. E ali eu vim pro meu quarto, eu tinha colocado um filme pra mim assistir, quando de repente eu escuto um barulho meio estranho no quarto do meu pai. Só tinha eu, ele e meu irmão em casa, meu irmão estava dormindo. Eu abri a porta do quarto, olhei pro meu pai, ele estava com aparência um pouco ruim, então eu voltei de novo pro meu quarto pensando que estava tudo bem. E depois que eu retornei ao quarto do meu pai, eu me deparei ele tentando me chamar. Eu me deparei a meu pai tentando chamar o meu nome, pedindo ajuda, porque naquele momento eu não sabia, mas ele estava tendo um AVC na minha frente. Eu não sabia, mas eu estava vendo meu pai tendo um AVC na minha frente, e eu estava vendo a pessoa que todos os dias de manhã levantava, fazia o meu café da manhã. Eu estava vendo uma cena que todos os dias de manhã aquela pessoa me acordava para ir para a escola. A pessoa que assistia os jogos de futebol comigo, eu estava vendo aquela pessoa tendo um AVC na minha frente, a pessoa que eu mais amava na vida. E ali eu olhei para ele, eu coloquei a mão na cabeça dele e eu falei: pai, eu te amo, calma. Eu chamei o meu irmão e rapidamente eles socorreram ele, levaram meu pai pro médico, e ele foi levado pro UPA, foi às pressas pro UPA. Quando ele chegou lá, ele melhorou, ele estava conseguindo falar um pouco enrolado ainda, porque tinha dado um AVC nele. O médico falou que se ele demorasse 1 minuto para chegar, ele tinha morrido. Eu pedi muito para Deus para que não deixasse ele morrer, até porque se meu pai morresse naquele momento, eu não estaria pronto para aguentar. Eu sempre pedindo a Deus, não tinha força nem para falar com Deus, para ele poder ajudar meu pai, porque é um desespero tão grande. E quando eu cheguei naquele hospital para ver o meu pai, ele levantou a mão dele para mim, me cumprimentou. E meu pai, a gente nunca teve um contato assim de amigo assim. A gente conversava bem pouco. Muitas das vezes eu acordava, ninguém dava bom dia para ninguém. Mas eu amava ele demais, nós conversávamos pouco. Eu via o quanto ele me amava, o quanto ele acreditava em mim, mesmo conversando um pouco comigo. E ali, quando eu vi meu pai naquela situação, ele me cumprimentou, deu a mão pra mim. Eu falei pra ele que ele ia sair dessa. Quando ele foi transferido pro Central, eu fico muito revoltado de falar Central, porque depois que ele foi transferido pra lá, meu pai teve outro AVC. E quando eu entrei dentro da sala para visitar ele no outro dia, meu pai estava mal, meu pai estava quase agonizando. Meu pai tinha vomitado, tinha engolido o próprio vômito, tinha ronco aspirado, não sei como é que fala. E eu comecei a me deparar com meu pai muito mal, meu pai chorando, pegando na minha mão, tentando falar até mesmo alguma coisa para mim. Só que eu não sabia o que ele estava tentando me dizer. Meu pai estava sofrendo demais, eu estava diante algo muito difícil, e eu nunca imaginaria ver meu pai naquela situação, até porque todos os dias de manhã ele me acordava, fazia café da manhã para mim. Todos os dias de manhã ele passava pão com manteiga para mim.
Ele colocava até o café no copo pra mim. Que pai que faz isso pro filho? Aí eu vi meu pai lá naquela cama, um monte de gente. Eles destrataram do meu pai. Eu pedi pra Deus que, se Deus existisse mesmo, que Ele socorresse meu pai de lá e levasse ele pro convênio dele. Foi uma correria, minha irmã correndo atrás das coisas pra ele. Aí, quando eu olhei pro céu chorando, eu falei: Deus, o Senhor existe. Quando eu olhei pro lado, a ambulância do convênio estava lá. Foi um momento muito emocionante pra mim e pra minha família. Eu olhei pro meu pai, ele estava debilitado, porque se ele ficasse mais meia hora lá, ele ia morrer. E ali colocaram ele naquela ambulância, levaram ele às pressas, naquela ambulância. Meu pai muito mal, meu pai muito debilitado. Eu nunca imaginava assim, na minha vida que eu ia passar por isso. Eu nunca imaginava que eu ia ver meu pai nessa situação. Aí levaram ele. Quando levaram ele pra lá, eu não sabia que pela frente eu ia ter que encarar 2 meses de UTI. Eu e a minha família ia ter que superar 2 meses de UTI vendo meu pai muito mal. Meu pai foi transferido pela UTI muito mal, ficou em coma induzido. Teve 2 convulsões, se não me engano. Tava sofrendo demais. E muitas das vezes assim a gente não sabe o que fazer. Você vê a pessoa que você ama, a pessoa que dá conselho pra você todos os dias, passando por isso. E eu fui visitar ele. Eu entrei naquele lugar, naquela UTI. Todos os dias eu pedia muito a Deus que pudesse tirar ele de lá. Quando eu me deparo naquela UTI com um monte de gente com tubo na boca, um monte de gente mal, eu via meu pai lá, meu coração apertava, porque meu pai não me ouvia, meu pai não conseguia falar. As pessoas que estavam ao lado do meu pai, cada dia era uma notícia que uma pessoa tinha falecido. O médico desacreditou, falou que ele não ia sair de lá. Eu com muita fé em Deus, com meus irmãos, íamos lá, minha mãe. E eles falavam: ó, na hora que o telefone tocar, se prepara que eu, com medo, psicologicamente eu estava muito mal, não precisava falar pra ninguém. Eu desligava, tirava o telefone do gancho para não receber uma ligação ruim que meu pai poderia ter morrido. E a cada dia que eu ia lá, eu sempre falava de Deus para ele, eu sempre queria que meu pai acreditasse que ele iria sair de lá, sempre desejava força para ele, até que teve um dia que nós recebemos notícia que meu pai estava com febre. E teve um dia que eu estava em casa, estava chovendo demais esse dia tá sempre na minha memória. Meu irmão chega e fala: ó, o pai piorou em tudo. Entrou uma maldita bactéria no corpo dele, uma infecção, não sei o que era, que todos os órgãos dele vai parar e que ele tá falecendo aos poucos. Foi como se fosse uma pancada no meu coração. Eu nunca imaginava que isso ia acontecer. Eu sempre olhava pro meu pai, eu via ele uma pessoa forte, uma pessoa que não ia morrer. Eu via meu pai como um super-homem, eu via meu pai como um grande homem que aguentava tudo. Só que eu não sabia que realmente meu pai estava sofrendo. Meu pai, ele não contava, mas estava sofrendo calado. Eu fui ver meu pai, colocaram um aparelho perto do coração dele. E esse aparelho mostrava os batimentos cardíacos dele que estavam muito alterados. E eu ficava muito preocupado, não conseguia dormir direito. Chegava em casa, eu chorava, eu pedia pra Deus de todo jeito pra salvar ele. Eu falava pra ele assim: pai, eu amo você. Ele começava a chorar, ele conseguia me ouvir. Ele teve dias que ele estava melhorando, que ele levantava a mão dele para dar tchau pra mim. Eu falava: pai, você vai me ajudar muito ainda, pai. Ele apertava a minha mão. E do nada entrar um negócio desse, uma bactéria que tá parando todos os órgãos do meu pai.
A cada dia meu pai pegou infecção de urina, meu pai pegou anemia, meu pai teve que fazer hemodiálise, meu pai teve que fazer traqueotomia, ele teve que furar aqui para poder respirar, porque ele já não conseguia respirar. Ele estava muito debilitado, ele estava lutando para poder viver, ele estava vivendo pela fé, pelas orações, porque meu pai não tinha mais força para poder viver. E eu não perdi a fé, não perdi. Aí quando foi numa sexta-feira, fui ver meu pai. Aí ele me olhou assim, com um olhar meio triste, respirando muito fraco. Ele me olhou assim, pra mim, pra minha mãe. Eu peguei na mão dele, eu falei: pai, a minha vida não tem sentido sem você. Aí eu chorei, ele me olhou no fundo dos meus olhos. Eu olhei no fundo dos olhos dele também. E quando ele me olhou, eu vi um olhar de despedida da parte dele. Ele me olhou como assim, como se ele estivesse querendo me dizer: filho, se cuida. Eu não vou voltar mais. Eu não vou voltar para casa mais. Eu não vou assistir jogo de futebol com você mais. Eu não sabia. Se você tem seu pai, se você tem sua mãe, dá valor pra ele. Abraça, fala que ama. Fala que você ama ele. Muitas das vezes eu não falava pro meu pai que eu amava ele, mas quando eu resolvi falar, ele chorou demais. Eu posso dizer que eu vi um lado do meu pai. Eu vi, ele me falou que me amava um dia, mesmo que sem querer ele falou. E aí quando eu olhei pra ele aquela última vez, eu fui embora. Meu pai foi transferido de novo para UTI. Meu pai da UTI ele tinha sido transferido para UCE, a qual ele piorou, que a bactéria entrou no corpo dele, depois ele voltou para UTI de novo. Meu pai voltou para UTI mais debilitado ainda. O médico olhou para nossa família e falou assim: vocês querem ainda com em vista nele? Isso é revoltante, muito revoltante. E aí minha irmã foi visitar ele no sábado, ficou o dia todo com ele. Minha mãe chegou em mim e falou: é filho, eu senti que seu pai estava se despedindo. Eu não queria acreditar no que minha mãe estava dizendo. Aí quando chegou, ela falou pra mim: filho, ó, seu pai vai melhorar agora. Eu já não acreditava mais. Quando foi no domingo, 2 horas da madrugada, eu tava mexendo no computador, tava jogando. Joguei até 2h20. Eu dobrei meus joelhos e comecei a orar. Eu comecei a pedir para Deus que, pelo amor de Deus, que independente de tudo, que meu pai fosse, se morresse, que fosse encontrar com ele. E quando era 1h40 da madrugada, eu não sabia, estava chegando um monte de mensagem do celular da minha irmã. 1h40 não, acho que foi 2 horas, eu não lembro muito bem. Meu pai teve uma parada cardiorrespiratória. No 1h40. Meu maior medo era perder o meu pai, porque eu me sinto meio que desprotegido, sem a proteção dele. E quando chegou 1h40, meu pai deu uma parada cardiorrespiratória, ninguém sabia, os médicos estavam tentando reanimar ele. No outro dia, 7 horas da manhã, minha mãe abre a porta do meu quarto e fala: filho, vamos pro hospital. Minha irmã chegou, falou assim: ó, eu já sei, o pai morreu.
eu senti algo dentro de mim que eu nunca senti na minha vida. Eu senti um consolo muito grande. Quando eu fui pro hospital muito triste, meus irmãos também foram um pouco abalados, minha mãe. Quando eu chego lá, a médica reúne nós numa mesa. Ela vai lá e olha pra gente, ó, o seu pai teve uma parada cardiorrespiratória. A gente tentou reanimar ele, só que ele não voltou. Faleceu. Por 1 minuto e meio, minha vida parou. A ficha não tinha caído pra mim. Meus irmãos todos começaram a chorar, minha mãe, meu irmão Márcio, ele se segurou também. Depois a gente desceu, eu avisei os parentes do meu pai. A gente desceu para uma sala e quando eu cheguei naquela sala com a minha mãe, com meus irmãos, nós abriu aquela porta. Eu não sabia que eu ia ver meu pai deitado numa maca morto. É uma imagem que nunca sai da minha cabeça. Minha irmã pegou aquela toalha, puxou. Quando ela abriu, eu vi meu pai naquela marca ainda quente. Eu não tinha vida. Eu tinha acabado de perder o meu pai. Eu tinha acabado de perder o meu herói. Eu tinha perdido uma das coisas mais valiosas da minha vida. Eu vi meu pai na minha frente sem vida. Eu gravei esse vídeo na intenção de falar pra vocês que dá valor pro seu pai, pra sua mãe. Depois que você perde a pessoa que você ama, não volta mais. Depois daquilo aconteceu tanta coisa, eu meio que me revoltei. Tô com o coração muito triste até hoje, muito revoltado também. A única coisa que eu peço é que em suas orações vocês peçam a Deus por mim. Porque aparentemente a gente bota um sorriso no rosto e tenta levar a vida da forma que dá. Só que depois que você para pra pensar que a pessoa que você mais ama na vida morreu, dá uma raiva muito grande dentro do seu coração. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que dê valor. Dê valor pra quem tá do lado de vocês. Não é fácil você perder a pessoa que você ama. Não é fácil.